Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e a nossa convidada de hoje é a Luísa Fariello. Ela é escritora, professora e jornalista, atuando por anos na área, cobrindo temas sociais de grande impacto como violência contra a mulher e sistema carcerário, além de trabalhar em redações renomadas na assessoria do Conselho Nacional de Justiça. A Luísa também é mestre em literatura pela Universidade de Brasília, com uma pesquisa que une poesia e práticas sociais. Hoje, leciona língua portuguesa para o ensino médio na rede pública do Distrito Federal, onde enfrenta o desafio de aproximar os jovens da literatura. Como autora, seu livro de contos Essa Palavra Eu Não Falo foi semifinalista do Prêmio Oceanos e finalista do Prêmio Candango de Literatura. E em 2024, lançou Hoje, Deserto, uma coletânea que explora a maternidade, os dilemas femininos e os vazios emocionais do mundo contemporâneo. Luísa, seja muito bem-vinda. Tudo bem por aí? Tudo bom, Juliano? Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bom mesmo. Que bom, estou bem animado para o nosso papo. Tem muitos assuntos para a gente conversar Sim, aqui, né, sobre a sua trajetória, a sua biografia. Tem temas. Sabe o que eu acho mais engraçado aqui do podcast, né? Tem mais de 200 episódios, então, naturalmente, eu conversei com mães, né, com professoras, com autores premiados, mas sempre cada história ela é muito única, né? Cada autor, naturalmente, tem suas particularidades, tem os seus desafios, e é sempre muito interessante, né, escutar tudo isso, né? E, como eu disse aqui na introdução, né, a maternidade, né, está muito presente ali na sua escrita, dentre outros temas. E eu queria começar, né, apesar de você estar com o lançamento agora, né, de Hoje Deserto, mas vamos falar sobre o seu primeiro livro, né, o sim. Lá de Trás, não tem muitos anos, né, mas é o primeiro, que é Essa Palavra Eu Não Falo. Queria introduzir aqui, que você introduza falando sobre o livro, né, e até chegar num ponto dos reconhecimentos, tanto de premiação, que é interessante, mas também tem uma outra faceta, de repente pode até ser mais ou menos interessante ali, de reconhecimento de público, né, do público-alvo, enfim. Fala um pouco para a gente sobre ele. Vamos lá. Bom, então, esse livro, né, foi o livro meu primeiro, né, que eu saí do armário aí como escritora. Uhum, Bom, eu sempre escrevi, né, sempre tive esse sonho de ser escritora, mas escrevia muito para mim, nunca tinha publicado nada. Então, por isso que, assim, esse primeiro livro é uma reunião de mais de 10 anos, na verdade, de contos que eu fui sim. escrevendo, reescrevendo. Então, eu trabalhava como jornalista, né? Primeiro, sempre fiquei muito no sistema judiciário, então cobria o Supremo, o STJ, aqui pelo Valor Uhum, Econômico. E aí, sim. depois, pelo CNJ, eu comecei a viajar, fiz os mutirões carcerários, né? E imagina que tinham muitas histórias das audiências de custódia, enfim. Tinha muitas histórias, né, que eu não me satisfazia com o jornalismo, né? Eu ficava ali, Uhum, fazia o arroz com feijão no jornalismo e à noite eu tentava transformar aquilo em literatura, né? Histórias do trabalho, sim. da minha vida pessoal. E aí escrevendo, escrevendo, mas como era um período muito grande, né, de 10 anos, então não tinha, assim, inicialmente um projeto de um livro de contos. Eram contos Sim. muito esparsos, de temas muito... E aí eu demorei a conseguir achar um fio narrativo, assim, uma coisa que... Porque um livro de contos, né, na minha opinião, ao menos, não é você tacar um monte de contos seu ali, né? Sim. Tem que ter um O projeto por sentido entre eles, né, ali, né? tem que haver uma conversa, né? Ali, por que eles estão juntos. Então eu demorei a conseguir achar essa conversa que passou muito por Brasília, né? Pelo tema da Sim. cidade que foi também a história da minha própria ambientação aqui, né? Eu sou paulista e há 15 anos. Então, quando eu achei, né, finalmente que estava pronto, comecei a mandar, e aí mandei para a editora Patois, né? E aí eles Uhum, quiseram publicar, na hora eu nem acreditei, né? Falei, nossa, achei até que legal. era golpe. O editor, né, o Eduardo, falou: não, você quer uma reunião, né, agora online, para você ver que não é golpe? Porque eu tava assim, eu não sabia, né, como é que funcionava. Sim. E aí, então foi muito importante, porque é uma coragem, né, muito grande você Sim. assumir, né, seus textos para o mundo. A gente tem um certo, um pouco de medo,
também um pouco de vaidade, um pouco de o que vão falar, né, do meu texto, tudo ali, um pouco de... E aí, quando, né, você joga no mundo, foi uma sensação muito nova para mim, né, isso de caramba, me lendo, né, até então quem lia, amigos mais íntimos, meu marido, pessoas assim, meu pai, e aí de repente você abrir, né, então esse reconhecimento aí dos prêmios, né, de ter ficado ali perto do oceano, anos, foi assim muito importante, foi uma validação que eu precisava mesmo, né? Foi muito interessante assim eu ver que caramba, então tá sendo reconhecido, né? Eu posso ser reconhecida como escritora também, né? Então foi esse. E é curioso, né, que você escrevendo como jornalista não tem esse receio, esse medo, né, da escrita, né? São textos diferentes, né? Eu imagino que ao longo desses anos você, entre aspas, traduziu, né, com as limitações do texto jornalístico, você transforma em textos literários, então você coloca emoção e sentimento ali. Então, exato, é o jornalismo. Desculpa. Tem a Luísa que as pessoas não conheciam, né? Sim, o jornalismo ele foi bom e foi ruim, né? Nesse sentido da literatura, né? Assim, o bom, né? A parte boa, além, obviamente, dos temas, né? Da pauta, da vivência toda, né? De conhecer pessoas muito diferentes, né? Realidades muito diferentes da minha. Ele é bom porque ele te ensina você tem que escrever, tem o deadline, né? Então, sim, escreva tantos... Na época do jornal era centímetros, né? 80 centímetros para a coluna, tal, né? Agora, escreve tantos centímetros agora, né? Então, assim, às vezes de temas que eu mal conhecia e que eu tinha que pesquisar na hora, entrevistar pessoas na hora, ir atrás de gente para entender, para escrever um artigo de uma coisa que eu conhecia há pouco tempo. Então, assim, ele te tira o medo de escrever. Ele fala assim, vai, escreve. Como é sua profissão, né? Você tem que escrever, né? Não tem saída, tem que escrever. Né? É agora, você tem que mandar agora, você tem 20 minutos para mandar e acabou. Você não pode procrastinar, você não pode fazer nada. Né? Então, eu tenho uma facilidade de ter poucos bloqueios. Eu não tenho esse problema de que algumas pessoas têm, né, da página em branco, né? Eu escrevo. Claro que eu também escrevo muita bobagem, jogo muita coisa fora, mas eu escrevo, né? Sim. Eu não... Sim. O ruim é que ele te engessa, né? Porque a linguagem jornalística é diferente da linguagem literária. Claro que você tem ali um jornalismo literário, né, que se diz ali o new journalism, uma linguagem mais romântica ali no jornalismo, mas é diferente, né? Então, assim, no começo você tem que se desengessar, né? Tem que fazer um exercício de desaprender para poder rever de um outro jeito, né? Tirar os mecanismos. Isso, às vezes, tem uma influência um pouco... que foi um pouco difícil também. E na edição com a Patois, ajudou muito nesse sentido, ou você já chegou com o texto praticamente pronto ali para eles? Porque são pessoas ali da editora que conhecem profundamente como que o livro fica interessante para o mercado, né, para se tornar um livro mesmo, né? Teve muito esse aprendizado com a editora também nesse processo de edição? Olha, teve, mas eu acho que é um aprendizado que eu estou tendo bastante agora, essa coisa da leitura crítica. Sim. O que acontece é que eu passei para eles um material já pronto, né? Talvez eles me deram um ou outro toque de cortar uma outra coisa, aí depois tem a revisão, né? Que na revisão também se corta muita coisa, porque a revisão não é meramente ortográfica, né? Claro. É a preparação do texto ali, né? Transforma um pouquinho. Que apontam coisas, né, que você não tinha percebido. Então, sim, isso é muito bacana esse processo, quando você deixa alguém entrar naquilo que estava só com você, e aí você percebe o óbvio, né, que estava na sua cara e você não conseguia ver. Sim. E também é interessante, eu nunca tinha, né, tido a experiência do projeto gráfico também, né, do design. Isso é legal, né? Ver o livro. Né? Sim, o que vai dialogar. Então ela tirou, sei lá, tinha um conto que tinha um gato, ela pôs um gato ali no conto, se passava em Brasília, então ela colocou, né, a silhueta ali da esplanada, tá? Então essas coisas foi um processo muito interessante. Eu acho que foi uma nova reescrita, né, dos contos, porque aí foi aquele frio na barriga, caramba, agora é pela última vez, né? Eu já vinha reescrevendo, agora tem que ficar pronto, né? Temos que achar uma forma final aqui. Uma hora tem que acontecer, né? Porque se deixar, a gente fica revisando para sempre, né? Sempre tá mudando alguma coisa, né? Sim. E pode ser considerado
talvez uma autoficção ali, porque através de relatos de vivências que você teve, mas eu imagino que, né, transformando em textos literários, como que você caracterizaria? Esse tema é bem interessante. Eu até estava falando sobre isso esses dias, porque a autoficção tá muito, assim, sempre teve, claro, né? Mas não tô dizendo que é de hoje, não, mas assim, atualmente está muito forte na literatura, né? Brasileira, mas não só brasileira, né? A gente tem aí, desde que a Annie Ernaux ganhou o Nobel, né? Fazendo a autoficção. Aí você teve o Carrère lá na França também, o Emmanuel Carrère, que também faz isso. E agora o Edward, né? Esse que veio aqui na Flip, o francês. Sim, eu vi ele lá. Eu estive lá. Edward Lewis, né? Edward Lewis. Sim. E também é autoficção, né? Então, assim, é uma linha ali francesa forte. E aqui também, né? A gente tem muitos escritores que estão apostando nessa coisa da autoficção, inclusive colocando fotos, documentos no meio do livro. Isso tem sido... Eu tenho me surpreendido, assim, né, com isso. Alguns eu gosto, outros não, mas enfim. Sim. E aí, discute-se muito essa fronteira, né? Porque, de certa maneira, você tem razão. Tudo é autoficção, né? Sempre assim, tem um pouco de você ali, né? A questão é saber o quanto. Né? Isso, o personagem sempre sou eu, né? A questão é de dosar ali, né? Um pouco de Manuel de Barros aí, né? A memória inventada e aquela coisa, né? Mas assim, eu não classificaria como autoficção o meu livro, porque eu nunca tive essa pretensão, não tive esse objetivo, né? Apesar de sempre me ver ali refletida de alguma maneira e de me identificar, a maioria, né? Se não quase todas, acho que as personagens são personagens femininas, né? Então eu ser um universo que se identifique mais comigo, eu não classifico assim como autoficção, porque eu acho que a autoficção ela tem já esse propósito mais claro, e aí um pacto diferente com o leitor, né? Porque na autoficção você assume ali um pacto de uma quase jornalístico, né? De uma sinceridade ali biográfica, né? Eu vou revelar aqui as coisas como foram, e eu não acho que foi esse pacto que eu fiz, né? Foi uma coisa mais ficção mesmo, né? De ter mais liberdade para criar e tal, né? Mas é um assunto meio... É uma linha tênue. Sim, é uma linha tênue. E você falou, no caso do leitor, para quem que é o livro? Assim, tem um público específico? Chegou a pensar nisso? Ou você foi descobrir o para quem depois de publicado? Eu descobri depois, assim, eu não pensei nessa coisa do público-alvo, né? Isso eu fui descobrir depois, até essa própria linguagem, né, público-alvo, para mim era uma coisa mais da publicidade, né, a campanha. Como eu trabalhei em assessoria de imprensa, né, a gente usava muito isso, público-alvo, quando queria fazer uma campanha, né, publicitária de determinado programa, enfim. E eu nunca tinha pensado, não, sinceramente, nisso antes de escrever, né, ou antes de ser publicado, né, não foi uma coisa que participou do processo criativo, assim, isso é para fulano. Até porque acho que corre o risco de você fazer isso e ficar meio panfletário também, né? Tipo, você querer... Meio forçado, né, talvez. Né? Não, isso é para, sei lá, para feminismo ou para combater o racismo, qualquer coisa, né? Eu não tive essa intenção primeira, não. Eu sempre me movo por aquilo que me apaixona, por aquilo que eu tenho prazer em escrever, por aquilo que eu tenho vontade, sem tentar colocar muitos freios, né? Eu tento ir escrevendo aquilo que eu... até para não me censurar também. Mas sim, depois eu descobri, com a publicação, eu acho que sem dúvida assim, atingiu mais mulheres, né, mais leitoras femininas, mães também, né? Eu acho que a pessoa acaba procurando algum reconhecimento ali no personagem, né, de se colocar, melhor, acho que isso acontece, sim, né? Mas não é algo que eu tenho fechado. Tanto é que até me forço a não fazer isso, né? Nem de público-alvo, nem de partir tanto de mim. Agora, por exemplo, eu tô escrevendo um romance que eu me forcei a fazer um personagem masculino. Então, toda a história ali na voz de um homem e tal, porque eu realmente não quero, enfim, ficar em nenhuma caixinha. Sim. Não ficar estereotipada ali demais, né? Sim. Parece que sempre sempre as mesmas. Você fica meio temático ali, né? Até como um desafio de escrita também, né? Como é desenvolver um personagem homem, né? Porque é mais difícil, né? Porque quando você escreve personagens
femininas que, de certa forma, tem um traço ali da Luísa, né? Enfim, é um pouco mais fácil, talvez, e quando vai escrever um homem é muito mais difícil, né? Enfim, Com certeza, alguns aspectos, né? Não, tem sido um baita desafio, assim, eu me pego filosofando, né? Eu falo, o quanto de uma mulher eu posso colocar num homem? O quanto que cabe, né? O quanto que um homem diria isso? Ou então, por que que não poderia dizer, né? Às vezes eu própria tenho um preconceito ali com o personagem, né? Então, é bem interessante, meu desafio. Você falou desse romance agora, né? Que já é um próximo livro. É uma pergunta que às vezes eu faço mais pro final, que é quando a gente começa a escrever, né? Do primeiro livro a gente não para, né? Assim, toma gosto, se descobre para literatura, independente de quando, né? Pessoas mais novas, mais velhas, enfim. E você tá nesse ritmo também, né? Já tá para um próximo. É algo que vai virar uma assim, sim, eu não tenho nenhuma pressa, mas até porque, assim, esse romance que eu tô ali caminhando com ele já tem vários anos, né? Eu escrevo, aí deixo uns 6 meses, aí mudo tudo, aí decido que tiro a metade, aí corto demais, corto a gordura, acabo cortando a carne junto, aí falo, não, tem que rechear outra vez, então é um processo bem... Inclusive, esse livro, né, o Hoje o Deserto, esse que eu tô lançando agora, ele, na verdade, ele nasceu durante a escrita desse romance, que não foi, não tá nem perto de ser lançado. Porque eu tava tentando escrevê-lo ali, e enquanto eu tentava escrevê-lo, eu fazia alguns textos, né, nos tempinhos que eu ia tendo, fora daquilo, que não tinha nada a ver com aquilo, para sair um pouco daquilo, para refrescar, né, para tentar voltar mais fresco, porque a escrita, né, pelo menos para mim, quando você está fazendo um texto mais longo, né, por exemplo, um romance e tal, já tentei fazer vários outros, né, mas sempre abandonei. E aí o texto vai ficando meio viciado, né, seu olhar vai ficando meio automático. Então eu escrevia alguns textos, umas tentativas de contos ali fora, para meio que aliviar, para dar um tempo da relação com o romance, né? Para falar assim, não, vamos dar um refresco. E aí, nisso, eu estava fazendo uma oficina de escrita com a Anitta Deac, que é uma escritora também, né? Que tem, ela tem um podcast, inclusive, também, de literatura. E aí, enfim, aí ela propôs alguns exercícios de escrita, e nisso eu fui reescrevendo esses contos, e de repente, quando eu vi, eu tinha deixado o romance de lado, eu estava muito mais afim ali do... Estacionei, falei, não, acho que já tem aqui vários, acho que vou tomar outra direção aqui. Que legal. Então acaba que esse romance é um desafio duplo ali, né? Que é o fato de ser um romance, né, uma narrativa bem longa, e você tá no processo, né? Você acabou de falar, escreve, para e tudo, além do personagem masculino, né? Então, desafio duplo nesse sentido, né? E pegando agora mais, você até mostrou aqui, né, de Hoje Deserto, que é o livro que você está lançando agora, ele também é uma coletânea, né? Pelo que você falou, de contos, né? Eles, sobre o que são esses contos? O que eles abordam? Fala pra gente. Então, são contos, assim, que eu acho que seguem a linha do primeiro livro, de uma certa forma, por abordarem também personagens femininas, muitas mães, um universo ali semelhante, mas, assim, eu considero que eles já são mais maduros em vários sentidos, assim, do que o do primeiro livro. No primeiro, eu acho que eu me voltei muito para as histórias, e um pouco menos para a linguagem, para a narrativa. São questões que eu pensei mais nesse segundo livro, que eu explorei mais, sabe? De fazer um conto que metade dele é em primeira pessoa, metade é em terceira, ou personagens que se misturam. Então, eu acho que ele ficou mais ousado nisso. Sim, e eu acho que ele acabou se voltando mais para uma paisagem interna do que externa, assim. No primeiro tinha muito essa história de Brasília, então dessa cor local, né, que se fala, então da paisagem mesmo, né, propriamente dita ali, da onde se passavam os contos. E nesse segundo não sinto isso tão forte, não, de Brasília. Hoje o deserto é o deserto mais como uma paisagem interna mesmo do que externa, apesar de Brasília ser muito seco, né, ser meio desértico. Mas é mais um deserto que se voltou para dentro mesmo. Para a solidão, né, que nos afeta em tantos momentos da vida, estando sós ou acompanhados, para os vazios, né, que a gente tem, para as carências, para
pausas, né, ali. Então eu acho que ele acabou se voltando mais para dentro, tanto da linguagem quanto das personagens. Eu acho que é um livro mais reflexivo, que as personagens entram nos fluxos maiores de pensamento ali, né, são essas histórias. Quando você fala, me vê essa palavra reflexão, né? Provocar uma reflexão no leitor, né? Porque sim. Nas histórias que você narra, naturalmente o leitor ele vai criando uma conexão, ele vai se identificando, né? Então ele vai causando essas reflexões, vai entendendo qual que é o tamanho do deserto que ele tem interno, né? Exato. Essa é a ideia, né? Então a gente tem ali, e isso se dá muito na relação com o outro, né? Quando a gente vê a distância que a gente tem do outro, ou a mesma proximidade, né? As pontes que se constroem e que se rompem, né? Então acho que essa foi a minha tentativa. Então, por exemplo, de repente uma mãe que adotou uma criança e aquela relação começa a se construir, mas ainda tão frágil, tão no início, né? Ao mesmo tempo, uma mulher que relembra de um episódio ali de abuso da infância e de como aquilo afastou do pai dela, enfim, de como aquela relação nunca mais foi a mesma, então de coisas que se rompem, né? Eu procuro esses momentos, né, da vida que são muito decisivos, mas que a gente só percebe bem depois, né, que passou. Sim. A gente... Nossa memória é bem traiçoeira, bem curiosa, né? Eu acho que coisas que a gente acha que vão marcar demais daqui a 10 anos, você vê que não marcaram tanto assim. E o oposto também acontece, né? Por que você não esquece daquele dia? Nem aconteceu nada tão importante. Por que aquele dia foi... Então, acho que isso são coisas que me instigam, assim, para escrever, assim, essas pistas, né? Que a vida, que a memória, que a história vai dando para a gente mesmo, e nem sempre a gente para pensar, né? Sim. O que foi aquilo, o que daquilo. Curioso, bem curioso. E você esteve na Flip, né? Você esteve falando do livro, né? Conta pra gente como foi a experiência. Foi sua primeira vez na Flip? Eu já tinha ido como ouvinte, né? Como leitora, visitante, né? Sim. Como visitante, sim, mas como autora foi a primeira vez, né? Foi incrível, assim, foi incrível, porque... Você tava lá também, não tava? Eu tava como visitante, né? Tava só passeando. Foi minha primeira vez na Flip, não conhecia Paraty, né? Então, eu fiz uma viagem dupla, né? Para conhecer a cidade também, né? Aproveitei para no momento da feira. Que legal. Eu tava com os meus... Eu tenho 3 crianças, né? Eu tava com eles, e aí foi legal também. A gente fez uns passeios por lá de barquinho. E foi muito interessante, porque foi uma mesa que a Patuá organizou lá na Casa Gueto. Não sei se você chegou aí lá na Casa Gueto, tava bem bonita, assim, bem interessante. Eu não lembro, eu visitei tantos lugares assim, e assim, só um parênteses, na Flip é, entre aspas, complicado, né, porque tem tanta programação, você não consegue em tudo, né, que tem diversas casas, eu gostei inteiro. Eu gostei mais da não oficial do que da oficial. Eu assisti muito mais das casas. Eu também. Das casas, você fica muito mais próximo dos autores, a discussão é mais acalorada, mais à vontade. A oficial é mais distante, né? Uma coisa mais informal, tem toda... Então eu achei mais legal. Mas enfim, foi muito bacana, porque era uma mesa sobre maternidade e não maternidade, como que isso refletia na literatura, né? Inclusive, uma das minhas parceiras ali da mesa era a Camila Anlenini, e a gente ficou super feliz, porque uma semana depois o livro dela ficou na semifinal do Jabuti. Pô, que legal. E foi bem bacana, né? Foi semifinalista. Legal. Que é uma autoficção, a ação dela com a mãe e tal. Enfim, e aí então rendeu uma discussão muito bacana. Tinha uma outra autora também, que me esqueci agora o nome dela, que era sobre que ela tinha um filho com autismo, enfim. Então era uma discussão como que a maternidade atravessa ali a literatura, que é um tema muito importante para mim, assim, muito decisivo na minha vida, né? Então eu achei, assim, rendeu uma discussão muito boa, assim, de que forma... Não que, assim, pelo amor de Deus, não que quem não é mãe não possa, não sim, nenhum julgamento, né? Eu acho que cada um escolhe, não tem enfim.
Nada Sim. garante felicidade, não tem essa ideia romantizada, não, de maternidade, né? Mas, assim, a maternidade, para mim, né, na minha experiência, influenciou demais na literatura, né? Influencia Sim. demais. Mudou os temas, né? Mudou os meus Aham. temas. Eu queria antes de ser mãe, não tem nada a ver, nem me reconheço mais. Uhum. Eu É li uma nova. porque eu fico imaginando, assim, a literatura, a escrita, né? A gente falou disso, pega muito do íntimo ali, né? A gente coloca muito da gente, né? Então, a partir do momento que você é mãe, que sua vida muda, e muda mesmo, né? A partir da chegada de uma criança, você falou que tem três, então, muito do que você faz é em função E, delas, né? Então, como claro, que não vai influenciar na sua escrita? Influencia, influencia muito, né? Então, faz sim, total sim. sentido Não, isso. já é uma maternidade desde do momento que você se descobre grávida ali, já é uma mudança de foco narrativo ali. Você sai da Sim, primeira pessoa para a terceira pessoa. Você já não é mais o protagonista do livro ali. Você já é já tem outro protagonista ali, né? E é um exercício de ver a vida mesmo de um outro sim, ângulo, né? De desapegar de quem você era sim. para construir uma nova pessoa. Então é muito forte, né? Muito forte. E Então, fora outros detalhes que você vai ter menos tempo também para escrever, né? Tem até outros total, detalhes é isso. assim, né? Fora o dia a dia de rotina, né? De atividades, também Não, eu impacta, tenho querendo ou não impacta, pouquíssimo né? tempo. Não, eu tenho pouquíssimo tempo para escrever, né? Porque eu trabalho, tenho as Uhum, crianças. Então, assim, não consigo escrever todos os dias, uhum, nem ter o tempo que eu queria. Mas eu também não conseguiria viver sem escrever. Então, tem que dar um jeito uhum. nisso. É, sim. Equilibrando nos momentos que dá, e né, sempre tem ali meia horinha aqui, 20 minutinhos ali. Eu não consigo, por exemplo, fazer uma coisa que eu vejo alguns escritores fazendo e morro de inveja, que eu acho que deve ser maravilhoso, que é tipo assim, uma residência literária. Ó, Então, passar o vamos. dia inteiro escrevendo, discutindo sobre livros. Ah, Isso, passar 5 dias aqui no sítio, só nossa, escrevendo e tal. Então, né, não. é incrível. Deve ser incrível, né? Agora, Sim, encaixando, né? Sempre dá, né? Sempre dá. É claro que sim. meu pensamento é muito interrompido, né? Eu acho até por isso É, que eu isso que me dei bem impacta com muito, livros, né? né? Porque eu nunca, sempre interrompe. Mas aí você se acostuma também. Aprende a lidar com isso. Eu tava, esses dias estava corrigindo redação, né, da escola, dou aula para o segundo ano do ensino médio, né? E aí eu lá, né, no meio da tumulto todo da escola, os alunos, tal, né? E aí uma professora que não é mãe, né, ela falou assim: não sei como é que você consegue corrigir nesse barulho todo. Nossa, eu levo tudo para casa, aí quando a casa tá em silêncio, eu consigo falando, ixi, não, já é Você o não tem esse ritmo, né? silêncio, né? Você não tem essa opção, né? Não, eu não tenho silêncio. Aí é isso, ó, você escreve assim ou você não escreve. Então, vai com o barulho, né? Sim. E aproveitando que você citou a escola, né? Que por si só é um ambiente ruidoso, né? Muitas crianças, adolescentes e Demais. tudo. E a gente pega a leitura que, querendo ou não, exige um ambiente que seja menos conturbado, né? Para ler, para concentrar. E é um desafio Isso. grande, né? Eu não trabalho em escola, enfim, tenho alguns contatos pontuais com professores e tudo, e falam, né, que é um desafio muito grande trazer, né, crianças, jovens, né, adolescentes para a leitura. Porque hoje, tecnologia, a gente está no meio de muita distração. Nós adultos Sim, sofremos muito com isso, né? É um desafio enorme, né? Você como educadora, professora e também escritora que quer ser lida, né? Então, assim, por mais claro. que não seja seu público, infanto-juvenil ali, mas é uma preocupação latente que eu imagino que você tenha, né? Sim, é um desafio assim muito grande. Eu acho que a história do celular, ela realmente é muito prejudicial, assim, muito, Sim, muito. Não só para literatura, mas para todas as matérias, né? Para o desempenho em tudo, né? sim. Afeta o raciocínio mesmo. E eu vi que agora eles vão aprovar essa lei aí para É proibir o proibição, celular né? nas escolas. Né? São Paulo Uhum. até já aprovou. E eu achei excelente, porque não tem condição. Não tem como você concorrer com um celular. Por melhor que seja o professor, é Sim. muito difícil, né? Porque você conseguir ali, né? A pessoa tá com um distrativo na mão, né? De jogo, de rede Uhum. social, isso, então você não consegue, né? É muito difícil mesmo. Mas assim,
dá para fazer muita coisa bacana, e muita coisa tem que ser feita e tem que ser mudada. A forma como se ensina, a forma tradicional, né, de ensino de literatura, ela é para afastar mesmo as pessoas, né, da literatura. Ela é feita para ninguém gostar, né? Porque se fosse por isso, né, para você, ter que ficar ali, sei lá, decorando Olavo Bilac, ou decorando ali as escolas literárias e as características, como se isso fosse literatura, né? O simbolismo, o romantismo, o realismo. Estuda-se a história da literatura, mas não a literatura, né? Então você vê alunos ali preparando para o Enem, características de Machado de Assis, né? Então, que prazer você tem em ler, você tem que decorar características de uma, né? Assim, então... acaba que te afasta, por exemplo, do exemplo do próprio Machado de Assis, né? E também o fato de você ter que ler um livro até certa data para fazer uma prova sobre o livro, perde-se muito da essência, da magia ali da literatura, né? Eu tenho procurado desconstruir um pouco isso, assim, não fazer coisa de prova de livro. Então, por exemplo, até a gente falou do Machado de Assis, por exemplo, eu li alguns contos dele, e também o Dom Casmurro e o Brás Cubas, e aí eles fizeram, por exemplo, já é o segundo ano que eu faço esse projeto, né? Fizeram jogos mesmo, assim, de tabuleiro, de cartas, né, baseado nos contos, com os personagens do conto. Então, tiveram que construir jogos a partir que é uma forma de interpretar. Sim. E que não é uma prova, né? Então, assim, acho que tem jeitos. Agora, por exemplo, para Consciência Negra, a gente eu li com eles Carolina Maria de Jesus, né, o Quarto de Despejo. Aí a gente está reconstruindo o quarto de despejo na sala. Então, cada um está trazendo um objeto ali que acha que, pelo que leu ali, sei lá, acho que tinha um abajur, acho que tinha um pedaço de pão, acho que tinha Então, assim, tá reconstruindo. Então, são formas, assim, de interpretar que eu acho que a gente tem que sair dessa chatice, né? Porque se a gente quer formar leitor, né, tem que ser pelo prazer, não pode ser pelo... com certeza. Até porque a leitura, se for pensar, independente da carreira que a pessoa siga, a leitura vai estar presente, né? De repente, sim, a matemática tem algumas profissões que não vão ter tanto, né? Geografia talvez não vai ter, mas a leitura, a literatura estará presente, independente de qual carreira que a pessoa siga. Seja no âmbito profissional, seja para lazer, para hobby, para entretenimento, né? Então, é uma característica, né, que a disciplina, vamos colocar assim, literatura tem, né, que vai acompanhar a pessoa independente de qual caminho que ela siga, né? Com certeza. E a gente tem muito... A literatura contemporânea, ela tá pouco presente nas escolas, né? Pouquíssimo. Eles ficam só... Não que... Claro, os clássicos são importantíssimos, né? Mas é importante também a gente trazer a literatura contemporânea. Um desafio, né? Eu tô tentando um doutorado, né? Tô no processo aí, vamos ver se dá certo, em que eu quero estudar justamente a poesia nas escolas. Como que a gente leva a poesia nas escolas de uma forma a poesia ficar próxima, né? E não ser uma coisa, porque a poesia é uma coisa muito incompreendida, né? Ou tida como, não é para mim, eu não entendo. Inalcançável. E essa relação, ela é construída na escola, né? A relação que o professor ensinou como se fosse, vamos declamar, só declamar uma coisa meio de admirar, né? Então, assim, ela fica bastante distante, né? Ou é uma coisa de apaixonado, né? Só quando eu gosto de alguém eu escrevo. Sim. Então... É curioso a gente ver isso, né? Porque você falando, tentando resgatar aqui algumas memórias da época de escola, né? Os livros que mais me marcaram foram livros contemporâneos, assim, né? Que fogem completamente os livros clássicos, né? Sim. E ao mesmo tempo eu sinto muita falta, né, de conteúdo quase jornalístico, crônicas, por exemplo, né, leitura de crônicas, ensaios, né, e outros formatos ali de escrita que são pouco explorados, né? Então, de repente a pessoa, né, o aluno não gosta de poesia ou literatura clássica, mas pode se amarrar numa crônica, ele pode adorar crônicas, não, né? Então, explora-se pouco também da diversidade literária. A gente tem que respeitar o gosto, né, deles, né? Eu falo para eles, quando eles falam que, né, sempre tem alguns ali no início do ano, eu não gosto de ler, né? Eu falo que não é possível, é igual você falar que você não gosta de comer, né? Você pode não gostar de determinada comida, eu não gosto, sei lá, de sushi, mas alguma coisa você tem que comer, senão você morre.
Então, a literatura, eu digo que é a mesma coisa. Pode ser que você seja um leitor ali de quadrinhos, pode ser que você Sim, seja um leitor de ficção científica, um leitor de não sim, sei. Vamos tem que continuar experimentando para ver o que você vai gostar, né? sim, faz Então, esse sentido. exercício é um desafio assim de vários, né? Então, você tem a questão do celular, você tem a baixa leitura, né, da população brasileira, né? Então eles não Sim, têm isso, a maioria, grande maioria, né? Não tem isso em casa, né? Não tem pais leitores, o que sim. afeta demais, né, a criança, porque ela não tem esse retorno em casa, ela não vê isso acontecer, né, em casa, não vê os pais lendo, não é levada numa biblioteca, não é levada Uhum. num sebo, sei lá, não tem isso como Ah, passeio da família, né? Não é um lazer, então acaba sendo como só uma obrigação, né? A mãe fala, agora você vai ler, senta aqui, você é, tem que ler, quando deveria ser o contrário, né? Deveria ser um lazer, uma diversão, né? uma forma de entretenimento, né? Inclusive, Castigo. acaba que é. E hoje, curiosamente, né, foi lançado o sexto painel do Pro Livro, né, Retratos da Leitura no Brasil. E ainda não Ah, consegui ler o relatório todo, mas tem um dado que 53% dos brasileiros não leem. Então, assim, mas dos que eu acho que é leem, muito maior. é assim, é um retrato, ele não pega todo mundo ali, né? E eu vou Sim, aprofundar aqui para entender o que é leitura, né? Porque se coloca a Bíblia, por exemplo, você pode ter um recorte muito maior, né? Livros sim, religiosos e livros técnicos, né? Que a pessoa lê para sim. trabalho e tudo. Mas em contrapartida, né? O... Tem uma média ali de mais de 5 livros, quase 5 a 6 livros dos leitores que elas leem por ano, salvo engano. Então dá uma média razoável ali, né? Enfim, tem alguns dados interessantes assim sobre leitura, mas que refletem muito ali desde a base, né? Desde a escola, né? Que se formam leitores, né? E isso reflete em tudo, como você falou, né? Na vida toda. A pessoa que lê pouco ou não lê é aquela que vai cair em fake news, é Não vai aquela conseguir que vai interpretar uma matéria não vai jornalística, né? conseguir interpretar, que não vai, que é um alvo fácil ali para extremismos, por exemplo, né? Perfeito. Então, E eles assim, a gente sabem tem toda disso e essa se aproveitam, né? preocupação Eles de. sabem, vão em cima, né? Claro, é claro. Por isso que a literatura é um alvo, né, nas escolas, vivem falando, né? Sim. Ah, esse livro não pode ter esse livro, tentando censurar, não pode ter aquele livro. É por isso, né? Não são bobos, né? Porque Não você querem lê, formar críticos, né? claro, claro, você lê, você conhecer outro mundo, se colocar no lugar do outro, né? E isso é o mais Perfeito. bonito de tudo, talvez, né? Você se colocar na pele de outra pessoa, entender, sei lá, você lê um Steinbeck, você acaba de ler e você fala, caramba, eu entendi mais um pouco sobre o que é ser alguém, né? Entendi Sim. mais o que é minha humanidade melhorou, né? Acho que essa é a Uhum. principal contribuição, independentemente de profissão, de tudo. Eu acho que é você fazer pessoas que sejam mais sensíveis, né? Que Uhum. consigam, que não sejam tão mecanizadas, que consigam sair aí de rebanhos e consigam pensar mais de uma forma mais crítica. Eu acho que esse Sim. é o grande ganho da literatura, né? A inteligência que isso dá, assim, é incrível, né? Sim. Tem realmente essa capacidade, esse poder, né? Concordo. E, bom, Luísa, a gente chegando no finalzinho aqui da nossa conversa, e como que as pessoas encontram o seu livro, quem quiser comprar, tanto o que foi lançado, né, recentemente, agora, Hoje Deserto, quanto essa palavra Eu Não Falo. Elas estão disponíveis no site da editora, Amazon, como encontrar? No site da editora Patuá e também na Amazon, tá? Ah, No site da Patuá, eles estão. Então, acho que os dois já estão. Os dois estão na Amazon e os dois estão no site da Patuá, tá? fica prático. Então aí, ou quiser entrar em contato comigo também, pelo Instagram, também eu tenho exemplares, Isso. também posso enviar. Seu Instagram é Luísa Fariello, né? Com dois Isso. L's. É fácil, Luísa fácil de encontrar também. também. Ah, Ótimo. bacana, agradeço demais aí, foi muito bom esse bate-papo, né? Nem vi o tempo passar, Passa claro rápido. que Eu costumo falar que quando o papo é bom, o tempo voa, a gente nem percebe, né? que Então, bom. agradeço, obrigado por ter participado, tá? E desejo sucesso no lançamento, seus próximos livros também.
e até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Você tá onde, Juliano? Eu tô em Belo Horizonte. Ah, BH. Legal. Em BH. Você tá em Brasília ainda ou você voltou pra sua cidade? Eu tô em Brasília, Tá em Brasília, né? Tô morando. Eu vou bastante para São Paulo, mas fico aqui a minha base. Ah, entendi. Que bom. Então, ótimo. Obrigado, então, Tchau. Luísa. Foi um prazer. Até mais. Prazer.